Então nós estamos vivendo um tempo de buscar do Senhor quais são os fundamentos que precisam ser reconstruídos, quais são os alicerces, né? Onde é que nós podemos nos encaixar, onde nós devemos nos comprometer. Sabe, nós temos entendido que o Senhor tem desabilitado muitas coisas, e nós falamos que nós estamos meio que fechados para balanço aqui, nos reposicionando em algumas coisas, parando para estudar aquilo que é relevante para esse tempo, aquilo que o Senhor quer nos inserir. De repente o Senhor quer nos tirar de um lugar nele, para nos levar para um outro lugar nele. Isso não fala geograficamente, mas fala de um lugar espiritual, né? Fala de um lugar em Deus, fala de níveis de relacionamento, né? E como nós falamos na semana passada, então nós precisamos trabalhar os fundamentos, e hoje eu queria falar um pouco sobre o amor, né? Nós praticamos aqui um pouco de amor agora, primiciando e presenteando a vida de alguém. E eu queria ler alguns textos aqui, chamar a atenção para alguns pontos. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 22. Diz o seguinte: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanentemente. Pois toda humanidade é como a relva, e toda a sua glória, como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que lhes foi anunciada. Sabe, quando nós falamos em fundamentos, eu estava buscando isso em Deus essa semana, eu acho que não teria como nós começarmos a falar de fundamentos sem falar de amor. Porque a natureza de Deus é amor, né? O apóstolo João fala muito sobre amor, nós vamos ler alguns textos aqui. E talvez você possa se perguntar, nossa, como ele tem essa compreensão sobre o amor? Como ele tem a exata, né, noção da dimensão, da largura, da profundidade do amor de Deus, ou como ele escreve as coisas que escreve sobre o amor do Senhor. E eu queria te dizer que, de repente, para você parar e prestar atenção, mas assim, quando Jesus vai ser crucificado, todos os discípulos se esvaem. E só quem fica ali, na cruz, observando tudo, né, observando atentamente todos os atos da crucificação, é João. Né, e aí ele começa a olhar para aquilo e ele vê Jesus, no momento de ser crucificado, dizer: Pai, né, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E ele começa a olhar essa natureza, e aí quando eu venho aqui para 1 Pedro e leio esse texto, onde fala, olha, agora que vocês já purificaram a sua vida pela obediência, lembra que nós falamos na semana passada? Quer ter uma vida, né, de fundamentos em Deus, ame e obedeça. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência, então você começou a ouvir o Senhor, você começou a obedecê-lo. Então, visando um amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros. E quantas vezes nós escutamos isso dentro da igreja? Quantas vezes nós aprendemos que nós devemos amar o nosso irmão, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Né? São muitos versículos que veem falar a nós sobre a mesma coisa, sobre o mesmo fundamento, sobre o mesmo alicerce. Mas de repente isso para no nosso conhecimento, no nosso intelectual, e nós temos dificuldade em praticar. Porque na nossa vida de congregação, de repente, você, né, vai falar, olha, eu não gosto muito daquele irmão ali, porque ele passou por mim, ele fingiu que nem me viu, não me comprometeu, não me cumprimentou. Sabe, são relacionamentos, como nós falamos semana passada, relacionamentos frágeis. Relacionamentos sem profundidade. Então eu só consigo amar o outro
quando Ele está me proporcionando algo que me satisfaça. E esse é um grande problema dessa geração que nós estamos vivendo. Os relacionamentos são frágeis porque as pessoas entram num relacionamento, seja ele com um amigo, seja ele com um cônjuge, ou seja com quem for, visando o que é que ele pode me dar. O que é que ele pode me proporcionar? O que eu posso receber dele? Quando, na verdade, o fundamento do amor é doação. Existe amor maior que o de Cristo, querido? Através do sacrifício na cruz, Ele nos traz a graça, e a graça é o quê? É o favor imerecido. Nós não merecemos. Mas Ele nos amou. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. A natureza de Deus é amor. E a lógica de Deus, a forma como Deus lida com o amor, como Ele manifesta o amor, não tem nada a ver com aquilo que a humanidade tem praticado hoje. Porque o meu amor por você, ele vai durar até a nossa primeira rusga, até a primeira olhada contrária, até a primeira chamada de atenção. E aí nós vivemos superficialmente. Porque aquele que ama vai dizer, cara, eu te amo demais, vamos acertar essa parada aí. Mas acontece que nós não criamos raízes. Eu não sei quantos aqui tem irmãos. Eu tenho 2, uma mais velha e uma mais nova. Rapaz, você tem que ver quanto nós brigamos na vida já. Mas brigamos de se pegar. Quem tem filho sabe como é. Mas deixei de ser irmão? Não. Se alguém mexe, me dói. Como se mexesse comigo. E aí nós viemos para a igreja. Chamamos o próximo de irmão. Agora, será que nós temos esse mesmo sentimento? Ou será que na primeira briga a gente quer sacrificar já para mandar embora? Sabe, não tem como começar a falar de fundamentos e não falar de começar a viver uma vida em comunidade de verdade, onde nós nos amamos uns aos outros, onde nós nos doamos para o outro. Sabe, onde a dor do outro doa mais em mim do que nele, onde eu me compadeça com a situação, onde eu tenha compaixão, onde eu me entregue, onde eu me doe. Sabe, de repente você tem que entrar num relacionamento e falar assim, onde é que eu posso te servir? Sabe, começa o relacionamento com a pessoa, você não conhecia ele até hoje. Vai lá, conhece e já pensa logo assim, o que é que eu posso servir na vida dessa pessoa? Você vai ver como a coisa vai muito mais longe, porque, na verdade, as nossas frustrações, querido, são expectativas colocadas num lugar errado. E eu só me frustro porque a minha expectativa está baseada num lugar errado. E a frustração, eu tenho dito isso, meditado muito nisso, é algo do Senhor para nos trazer de volta a uma realidade. Então nós, como igreja, a COD como congregação, a igreja brasileira, a igreja no mundo, existe uma igreja. Nós, como igreja, precisamos nos reposicionar nessas verdades, querido. Sabe, não adianta a gente brincar de fazer culto, ou ter uma religiosidade supersticiosa. Eu preciso ir no culto de ceia, porque se eu não for na ceia esse mês, o pneu do carro vai furar. Existem promessas diferentes, igual nós estávamos falando sobre oferta. Existem promessas diferentes para a oferta, para dízimo. O dízimo repreende o devorador. E nós vamos construindo esses conhecimentos, e aí depois a gente fala assim, eu vou dar o dízimo, porque o mês passado eu não dei o dízimo, eu gastei muito de farmácia. Será que nós amamos a Deus e a sua obra, ou será que nós estamos simplesmente querendo espiar os nossos pecados e a nossa falta de posicionamento? Estamos querendo fazer um relacionamento de troca. Senhor, eu te dou R$100 e o Senhor não deixa eu gastar 300 de farmácia.
Sabe, será que eu estou comprometido com o próximo mesmo? Será que eu sei onde é que o sapato dele tem apertado, qual é o calo dele que está doendo? Nós precisamos aprender a viver uma vida em comunidade. A igreja, né, está sendo guardada para um tempo de muita dificuldade. Quem sabe o que é perseguição? Aqueles que amam a Cristo serão perseguidos, querido. As profecias sobre o anticristo, elas são verdadeiras. Não é uma história de conto de fada. Né? Então nós precisamos aprender a amar. Vamos fazer uma ilustração aqui, como, né, a história de Raabe. Se você estivesse hoje na sua casa, né, e batesse lá 2 homens dizendo, ó, me deixa entrar aí e me esconder, né, porque estão vindo outras pessoas aqui que querem me matar. Inclusive as pessoas que estavam vindo eram uma autoridade naquele lugar. Como é que você agiria? O que é que você faria? Né? E eu não estou te julgando nem colocando peso, porque, né, nós estamos tudo no mesmo barco. Será que esses fundamentos do Evangelho são verdades na nossa vida hoje? Será que nós somos capazes de correr risco por alguém sem ganhar nada? Sabe por quê? Porque nós devemos fazer tudo, né? Assim como o apóstolo Paulo fala, faça tudo para o Senhor. Se eu fizer tudo para o Senhor, eu vou ali, vou servir o meu irmão, né? Vou ser bênção na vida dele, mas, cara, agora ele está me caluniando, ele está falando mal de mim, ele não quer mais se relacionar comigo. Eu vou me frustrar? Se eu fiz para o Senhor, eu vou me frustrar? Não. Porque quem faz para o Senhor não está esperando retribuição. O problema é que nós damos amor esperando amor. Sempre esperando algo em troca. Então, eu dou o meu tempo para você esperando o seu tempo. Eu dou a minha atenção esperando o quê? A sua atenção. Quando nós estamos vindo para a Bíblia e aprendendo que nós devemos, né, depois de ser purificado pela obediência à verdade, a obediência à palavra do Senhor, que nós devemos amar sinceramente uns aos outros de todo o coração. Talvez esse seja o mandamento mais difícil de se cumprir, querido. Porque é o que mais mexe nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. E como é duro você ser um ser humano sentimental, não é? Os melancólicos que o digam, né? Nós temos temperamentos que muitas vezes judiam da nossa alma. Eu tenho dito que dos últimos 6 meses, lá do segundo semestre para cá, eu estou no meu melhor momento em Deus, no meu espírito, mas estou no mais moído na alma. Tem doído demais. E isso é bom. É sinal que o meu espírito está prevalecendo sobre a minha carne. Porque senão eu não aguentaria. Mas nós somos seres humanos com sentimentos e com emoções, né? E muitas vezes a nossa forma de nos relacionar com o nosso irmão está também baseado nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. Sabe quando Jesus fala, ó, se te mandarem caminhar uma milha, né, ande mais uma. Se te baterem numa face, dá outra. Será que isso consegue ser verdade na nossa realidade hoje? Porque isso fala sobre amor. Quando a Bíblia nos manda amar os nossos inimigos, será que isso consegue ser uma realidade no nosso meio hoje? Se de repente a gente não consegue olhar para o irmão do lado aí e falar um Pai do Senhor para ele. Porque ele está com um penteado que me lembra alguém que eu não goste. Relacionamentos rasos. Sabe, se nós estamos comprometidos com algo, nós vamos nos doar por aquilo. Né? Se eu estou comprometido com a obra de Deus, eu vou doar o meu tempo, os meus recursos. Se eu me importo de verdade,
Né? As pessoas que têm amor pelo dinheiro são o quê? Avarentas. Porque o amor ao dinheiro manifesta a avareza. Agora, isso é fácil ser uma verdade, porque você conhece de longe o cara que tem amor no dinheiro. Você jogar ele na piscina, com 2 sorrisal em cada mão, ele morre afogado e o sorrisal sai inteiro. Então nós temos facilidade de agir assim para as coisas que não são do Senhor, porque é a nossa natureza caída. Nós estávamos falando hoje, Jesus Cristo vai voltar e vai reinar. Né? E Ele vai começar a tirar o mal da humanidade, Ele vai remir a humanidade. E aí, de repente, nós vamos começar a nos reposicionar naquilo que nós fomos criados em Deus. Mas nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós temos dificuldade de viver o amor de Deus, de manifestar o amor pelo próximo, de nos preocupar. Muitas vezes as pessoas estão do nosso lado com um problema muito maior que o nosso e nós estamos preocupados com nós. E aí talvez você diga assim, mas eu não sei a dificuldade do outro, mas devia saber. Nós deveríamos ter no nosso meio um grupo, um círculo, um convívio, né, de tanta confiança, onde nós poderíamos nos expor para qualquer um ao outro aqui. Será que nós conseguimos fazer isso? Será que eu consigo me abrir com todo mundo, todos que estão aqui? Será que todos conseguem se abrir comigo, conseguem se abrir, né? Até de repente com o pastor as pessoas têm um pouco de facilidade, mas será que você consegue se abrir com o teu irmão, ao ponto de contar as tuas fraquezas, as tuas mazelas? E aí você vai me dizer assim, mas pastor, no passado eu falei e o cara pôs na rádio. O cara montou um site com as minhas informações. Agora eu vou te dizer uma coisa, a frustração do passado não pode te paralisar, querido. Você precisa ser curado. E precisa prosseguir em nome de Jesus Cristo. Você não foi feito para estar nesse lugar que você está hoje. O reino de Deus é um reino em movimento, nós não podemos nos paralisar nos nossos medos, nas nossas frustrações, naquilo que nos fizeram, no mal que foi lançado sobre a nossa vida. Sabe, 1 Pedro, capítulo 3, é um pouquinho para frente. Verso 11. Verso 8, na verdade. Diz o seguinte: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Você crê na Bíblia? Creia nela por inteiro. Sedes todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal com o mal. E aí vai na frente no 10. Quer amar a vida e viver dias felizes e ver dias felizes? Refreie o quê? A língua do mal, as maledicências, as fofocas, as calúnias. Infelizmente, dentro da vida cristã, né, dentro da igreja, na verdade as pessoas vêm para a igreja e elas perdem alguns hábitos maus. Por exemplo, né, alguns vêm, largam a bebida, alguns vêm, largam o cigarro, largam outros vícios. Mas eu vou falar uma coisa para você, o lugar para a gente desenvolver fofoca.
Porque a gente tem dificuldade. Se nós não nos vigiarmos, nós vamos ser pegos a todo tempo, julgando o outro, falando mal, pontuando. Porque eu tenho facilidade em ver o defeito do outro, mas tenho dificuldade em ver o meu. Porque nós não lemos a Bíblia como um espelho, lemos ela como janela. Temos facilidade em olhar o defeito das pessoas, dificuldade em olhar o nosso, querido. Onde, na verdade, nós precisamos ser radicais conosco e tolerantes com o próximo. Sabe, a base do amor, nós lemos lá atrás, é a obediência. E quando nós obedecemos ao Senhor, nós vamos começar a cumprir os mandamentos dEle. A palavra, lá está falando obediência à verdade. Qual é a verdade? A palavra. E a palavra me manda o quê? Ser humilde, ser amigo, ser misericordioso, não pagar o mal com o mal, não pagar injúria com injúria, antes, bem dizendo. Agora, até o bendito que sai da nossa boca de vez em quando é irônico. Você já ouviu de alguém assim, aquele bendito? Quando ouviu aquele bendito, você já não está bem dizendo. Agora, durante muito tempo, a gente jogou toda essa sujeira embaixo do tapete e fingiu que ela não existia. Mas ela está lá. Precisa ser removida. Nós estamos sendo transicionados como igreja para um lugar onde essas coisas não cabem mais. Nós precisamos aprender a viver um ambiente de verdade. Senão nós estamos perdendo nosso tempo. Se nós formos falar aqui de fundamentos, né, de amor, de obediência, né, de paz, de longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, todos os frutos do Espírito, né, de entrega, de serviço, de compaixão. Se nós vamos falar sobre esses fundamentos, querido, e nós não nos comprometermos com ele, nós vamos estar simplesmente, né, Vampeta e Flamengo. O Vampeta finge que joga, o Flamengo finge que paga. Lembra disso? Tinha uma frase célebre aí dele. E a gente vai fingir que está tudo bem. E você quer ver como é engraçado? Né? Principalmente quando as pessoas chegam de outras congregações, de outras denominações, elas chegam e elas falam assim, nossa, quando eu cheguei eu senti um ambiente de amor. Eu não senti esse ambiente de amor em nenhum outro lugar. Como é bom, porque lá onde eu estava. Não é assim? Você nunca escutou isso? Agora eu vou te dizer o porquê. E de repente as pessoas nem estão... Né, essa avaliação às vezes é correta. Porque assim, elas vêm de um ambiente onde elas tinham relacionamentos. E se elas tinham relacionamentos, elas já se conheciam. Já conheciam as fraquezas uns dos outros. Né? Já conheciam os defeitos, já tinham, né, as pirraças. Então aí, aquele ambiente para ela não conseguia ver o quê? Amor. Mas será que, de repente, não precisava manifestar o amor através da vida dela para com o próximo? Nós temos muita ansiedade em ver o próximo mudado, mas nós não temos nenhuma pressa em ser mudados. Nós cantamos, ser mudados por tua glória é o meu desejo, ser mudado por tua face é o meu anseio. Agora, será que a gente quer ser tocado pela glória de Deus para ser mudado mesmo? Ver a face dele e nos comprometer com aquilo e falar, meu Deus. Sabe, de repente nós precisamos de um batismo como o de Paulo. Não é? Nós precisamos cair e ficar 3 dias cego, só ouvindo ao Senhor, para nos reposicionar nele. E depois começar a enxergar as coisas que o Senhor quer que nós enxergamos. Sabe, eu creio que as lentes de Paulo foram trocadas, querido. Nós precisamos orar nesse tempo para que o Senhor troque as nossas lentes. Para que caiam as escamas dos nossos olhos e nós passamos a olhar o nosso irmão como o Senhor o vê. Eu vou te dizer que se eu tivesse que me relacionar comigo mesmo, há um tempo atrás, há 5, 7, 10 anos atrás, eu teria dificuldade. E ainda hoje eu teria dificuldade de me relacionar comigo. Nós precisamos aprender a viver um ambiente de verdade.
Quanto nós estamos dispostos a mudar em prol do outro? Quando você olhar para a pessoa e você saber daquela fraqueza que ela tem, você já sabe. Você tem que trocar o teu prisma, trocar a tua lente, olhar como o Senhor a vê. Quais são as qualidades que Jesus vê nessa pessoa? E aí, quando você receber o mal, você a serve. Sabe por quê? Nós temos falado isso, a convivência, a proximidade, ela vai gerando desonra. Lembra que eu falei que a pessoa sai de um lugar onde ela fala que não tinha amor? Porque a proximidade, a convivência, vai gerando isso. Porque as lentes estão trocadas. Porque nós não estamos olhando ao nosso redor com os olhos de Cristo. E aí nós estamos vindo para um ambiente novo. Aí quando eu me coloco aqui, eu falo, uau, quanto amor. Por quê? Porque você não conhece ninguém, ninguém te conhece ainda. Então você consegue ver a manifestação do amor naquele lugar. Porque os teus olhos é que estão mudados. A tua perspectiva de como olhar as coisas é que está mudada. Aí 1 ano depois você fala assim, meu Deus, amor de verdade tinha naquele outro lugar lá. Porque aqui você já se relacionou, já se frustrou. E por que se frustrou? Porque iniciou relacionamentos com a expectativa errada. E aí nós queremos muitas revelações, a gente quer vir para a Bíblia para falar sobre amor, e amor talvez seja uma das palavras mais faladas na Bíblia. E a gente quer uma nova revelação do amor. Uau! Mas nós temos dificuldade em transpor isso para uma aplicação prática. Cara, muitas vezes a gente não consegue amar o nosso cônjuge que está conosco todos os dias. Às vezes começa a cair SMS da Karina gastando no cartão, eu já tenho dificuldade de amar ela. Falo, meu Deus, onde ela está? Para ela, Jesus. Nós precisamos aprender a nos amar de verdade, a nos importar. Sabe, quando eu entro num ambiente, eu devo olhar para a pessoa e dizer assim, cara, o que eu posso te servir? Como é que você está? Como é que você tem vivido? E eu vou te dizer uma coisa, eu de repente não vou conseguir fazer isso com todo mundo. E você não vai conseguir fazer isso com todo mundo. É por isso que nós precisamos nos movimentar como igreja, como congregação. E isso precisa ir transbordando de nós e atingindo as outras pessoas. Então eu preciso me encher de quem? Do amor de Deus. Ninguém é capaz de amar ao outro se não se ama. Ninguém é capaz de amar ao outro se não ama a Deus. E a Bíblia diz que ninguém é capaz de amar a Deus se não ama ao outro. Aí você vai olhar para mim e falar, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Mas tudo, na verdade, está baseado o quê? Na tua expectativa e na forma como você entra num relacionamento. Eu, na minha vida empresarial, aprendi uma coisa com o passar dos anos. Eu trabalho com software e é quase como construir uma casa. Porque quando o cliente vem até a gente, não existe nada pronto ainda. E aí a gente fala, não, vai ser assim, vai ser assado, vai ser aquele outro. E o prazo? Durante muito tempo lá no começo, eu falava assim, cara, vai levar 15 dias. Eu dava o prazo certinho. E aí eu tinha alguma intercorrência no meio do caminho, levava 16, o cara queria me matar. Aí o que eu aprendi? Eu viro para ele e falo assim, olha, vai levar 30. E eu entrego com 15, ele fica feliz da vida. Tudo está baseado na nossa expectativa. Expectativas em lugares corretos não vão ser frustradas. O que é que eu espero do outro? Você precisa entrar num relacionamento esperando nada do outro. Vira para o teu irmão e fala, nada. Quero nada de você. Eu quero te servir. Nós precisamos olhar para o nosso irmão com verdade e dizer, eu quero te servir, meu irmão. No que eu posso te servir?
No que eu posso ser bênção na sua vida? Como é que eu posso manifestar o amor de Cristo? Como é que eu posso manifestar, né, a minha vida cristã com você? Será que as pessoas que te conhecem, que convivem com você, que não são cristãs, quando te olham, têm vontade de se tornar cristãs? Será que elas veem o amor de Deus refletido na tua vida? Porque também a gente, quando vem para um relacionamento da igreja, a gente abomina quem está lá fora, né? Tipo, inverte, conceito invertido. Nós deveríamos amar mais, ter mais compaixão, buscar mais, nos empenhar mais em trazer aqueles. E não, a gente já fala assim, não, agora, olha, como é bom me relacionar com a Karina. Agora, aquela fulana lá, Deus o livre. Porque ela escuta funk. Porque ela fala mal da vizinha. Né? E quando a pessoa fala assim, ela fala mal da vizinha, ela já está falando mal da pessoa. E não está nem percebendo. Então, se o fundamento é amor, nós precisamos amar como Deus amou. Como? Se doando, entregando a tua vida. Vamos ser sinceros? Talvez a gente não esteja disposto a morrer nem pelo nosso cônjuge. Soltou sua mão. Talvez você não esteja disposto a morrer nem pela pessoa que você diz que mais ama aí. Né? Será que você daria a sua vida por ela? O amor de pai ao filho é uma coisa, né? O amor de pai aos filhos, de mãe aos filhos, é uma coisa extraordinária, não é? Eu até acredito que seja mais fácil nós darmos a nossa vida pelos nossos filhos. Porque isso também tem a ver com a natureza do amor de Deus para nós. Nós somos filhos de Deus e Ele deu a vida dele pela nossa vida. Então eu acredito que seja mais fácil eu dar a minha vida pelo meu filho. Mas de repente é mais difícil eu dar a minha vida pela minha esposa. Mas é um mandamento, está lá em Efésios. Né? Está lá em Efésios. Eu preciso dar a minha vida pela minha esposa. Agora, será que nós estamos dispostos? Ou será que eu estou mais interessado em quanto ela pode me servir? Sabe, nós estamos entrando num tempo, querido, onde essas distorções elas não cabem mais no nosso meio. Talvez nós vamos, né, ser os remanescentes de uma geração, e os remanescentes são poucos. Não espere que essa vai ser a palavra mais popular, que a nossa postura, quando nós começarmos a viver isso, vai ser a postura mais popular. Porque ela vai na contramão de todo um sistema que está sendo colocado e difundido aí fora. Aliás, fora e dentro da igreja. Então nós vamos na contramão de muita coisa. Mas assim, nós vamos estar empenhados em ser verdadeiros com aquilo que nós cremos. Sabe, acho que a maior dificuldade nossa hoje, enquanto cristãos, é buscar a viver a Bíblia com verdade. O que é que a Bíblia me manda? Né? Dar a outra face? Vou dar a outra face. Eu vou dizer uma coisa para você, talvez eu não esteja pronto para isso ainda. Às vezes não precisa nem apanhar na cara. Às vezes a gente recebe uma calúnia e já fica doido para devolver. E quem não tem o Espírito Santo tem a esposa. Né? Ou quando o Espírito Santo está meio assim, ele pede o reforço. Já viu o policial chama o reforço, vem a esposa lá. Não faz isso, rapaz. Tá bom, eu não vou fazer. Eu nem queria ter escrito isso aqui mesmo. Eu vou pagar. Vou apanhar calado.
Tem um louvor do Davi Fernandes que fala como ovelha muda até o fim. Como uma ovelha muda, indo para o matadouro. Assim foi Cristo no caminho da crucificação, querido. Quieto. Beijou Judas, chamou de amigo. Nós temos muito a aprender ainda. Amigo não é aquele que de repente vai nos fazer vai nos fazer o bem. Amigo é aquele que vai nos lançar por propósito em Deus. De repente, o maior propósito do teu amigo aí é tratar do teu caráter, te tornar uma pessoa melhor. E nós temos falado isso, eu entendo que nós temos caminhado nisso. Eu queria dizer que eu reconheço que nós já andamos alguns passos nisso. Mas nós precisamos viver isso ainda mais intensamente. Né? Como a reconstrução, como fundamento de algo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Uma reconstrução, um reposicionamento. Para nós vermos em verdade o Evangelho de Cristo. Ainda que isso muitas vezes vá, né, nos custar algumas coisas. Nós precisamos aprender a abrir mão e caminhar nisso. Amém?